Você se lembra da primeira vez que segurou um? Era um pequeno pedaço de plástico em forma de ovo. Tinha uma tela minúscula e 3 botões simples. Não parecia grande coisa, não é? Mas dentro daquela casca simples, havia um universo de responsabilidade. Uma vida digital que dependia inteiramente de você. Você se lembra do seu primeiro Tamagotchi? Para milhões de nós que crescemos nos anos 90, essa pergunta não é apenas sobre um brinquedo. É sobre uma memória. É sobre um sentimento. É sobre um período específico em nossas vidas, em que um punhado de pixels podia nos fazer sentir alegria, ansiedade, até mesmo tristeza. Por que esses bichinhos virtuais causaram uma tempestade emocional tão intensa em todo o planeta? Qual foi o segredo por trás dessa febre global? O final dos anos 90 foi uma época fascinante. Não era apenas um jogo que você podia desligar e esquecer. Isso era diferente. Isso era um compromisso. Então, para aqueles que não estavam lá, ou para aqueles cuja memória está um pouco embaçada, o que exatamente era um Tamagotchi? O nome em si já é uma pista. É uma mistura inteligente da palavra japonesa tamago, que significa ovo, e uma versão divertida da palavra inglesa watch, relógio, observar. Quando você o ativava pela primeira vez, puxando uma pequena aba de plástico, um ovo pixelizado aparecia na tela LCD monocromática. Após alguns minutos de suspense, ele chocava. A partir daquele momento, você era um pai. A jogabilidade era enganosamente simples, gerenciada por apenas 3 botões. A para selecionar, B para confirmar e C para cancelar. Usando uma série de ícones na tela, você tinha que gerenciar todo o seu ciclo de vida. Food, Light, Game, Medicine, Toilet, Attention. O Tamagotchi não operava na sua agenda, você operava na dele. E a evolução era a recompensa final pelo seu trabalho árduo. Toda grande história tem uma origem. A história do Tamagotchi começa no Japão. Aki Maita da Bandai. Akihiro Yokoi, da Wiz. A lenda: Maita viu um comercial de TV com um menino e uma tartaruga. Ela se perguntou, e se você pudesse ter um animal de estimação para levar a qualquer lugar? O primeiro Tamagotchi foi lançado no Japão em 23 de novembro de 1996. A reação foi explosiva. Os brinquedos voaram das prateleiras. As lojas esgotaram em horas. A mídia japonesa mostrou a loucura e alimentou o hype. Em maio de 1997, o Tamagotchi foi lançado nos Estados Unidos. Depois foi para a Europa. Quando chegou ao Brasil, o hype já estava alto. Vimos na TV e nas revistas, a antecipação era imensa. Novas cores e designs transformaram-nos em itens de colecionador. Vieram versões com novos personagens e mecânicas. O Tamagotchi deixou de ser só um brinquedo, virou uma plataforma. De Tóquio a São Paulo, de Nova York a Londres, as crianças estavam unidas pelos mesmos bips e pelas mesmas demandas pixelizadas. Então, vamos voltar no tempo e viajar para a origem desta forma de vida digital. Para entender verdadeiramente a magnitude da febre Tamagotchi, precisamos colocá-la em seu contexto. Os anos 90 não eram um deserto tecnológico. De um lado, tínhamos os titãs dos jogos portáteis, o Nintendo Game Boy. Este era um hardware sério. O Game Boy era sobre escapismo. Você podia pausar o jogo, desligá-lo e voltar quando quisesse. Do outro lado, tínhamos modismos como o Furby. O Furby era um brinquedo físico, animatrônico, que parecia inteligente. Era uma maravilha da robótica de consumo para sua época, mas também era volumoso. E então havia o Tamagotchi. Ele ocupava um espaço único bem no meio. E essa era a sua genialidade. Primeiro, sua portabilidade. O design de chaveiro era brilhante. Ele foi feito para estar sempre com você. Segundo, e mais importante, era sua persistência. Ao contrário de um jogo de Game Boy, você não podia pausar um Tamagotchi. Sua vida seguia em tempo real, com ou sem você. O Furby podia dormir se você o ignorasse. Mas o Tamagotchi adoeceria e morreria. Essa consequência em tempo real tornava o vínculo emocional muito mais forte. O Tamagotchi não competia com o Game Boy em gráficos ou jogabilidade. Ele competia pelo seu coração. E por um período glorioso no final dos anos 90, ele venceu. A integração do Tamagotchi na vida diária foi onde a verdadeira história se desenrolou. Não era apenas sobre jogar um jogo. Era sobre viver com ele. As rotinas matinais mudaram. Antes mesmo de escovar os dentes, você pegava o pequeno ovo de plástico. Ele sobreviveu à noite? Está com fome? Fez alguma bagunça? Como eles eram oficialmente proibidos na maioria das salas de aula, surgiu um mercado negro de cuidado e subterfúgio. Você tinha que se tornar um mestre da furtividade. Uma olhada rápida entre os exercícios. Uma ida arriscada ao banheiro para jogá-lo em segredo e mantê-lo feliz. As crianças pediam aos amigos para cuidar de seus Tamagotchis. Isso era uma confiança sagrada. Ser convidado a cuidar do Tamagotchi de outra pessoa era uma grande honra. Devolvê-lo doente ou infeliz era um desastre social. Uma traição da mais alta ordem. Os pais frequentemente ficavam perplexos. Não entendiam o apego emocional a um monte de pontos na tela. No entanto, alguns pais se envolviam.
Às vezes, até desenvolviam seu próprio afeto silencioso. O Tamagotchi se tornou um membro improvável da família, uma fonte de discussões, negociações e estranhos momentos de união. O impacto cultural do Tamagotchi foi imenso, e nem sempre positivo. Professores viam os brinquedos como uma distração enorme. Placas surgiram. Proibido Tamagotchis. Ser pego significava confisco. E um animal de estimação muito infeliz no fim do dia. Uma narrativa sombria surgiu. Os cemitérios de Tamagotchis. Muitas vidas digitais terminavam. O impacto emocional era profundo. As crianças sentiam culpa, tristeza e um senso de fracasso. Você ouviu dizer que se seu Tamagotchi morresse, o aparelho seria inútil? Não é verdade. Era só resetar. Havia uma combinação secreta para torná-lo imortal? Também não. Uma lenda persistente. Um personagem secreto, raríssimo. Psicólogos debateram. Ensinavam responsabilidade ou criavam ansiedade. Saída saudável para instintos de cuidado ou substituto pobre para interação real. O Tamagotchi foi um experimento social em escala global. Ele nos forçou a confrontar nosso relacionamento com a tecnologia e a emoção. Foi um iniciador de conversas, um artefato cultural que refletia nossas esperanças e nossos medos sobre um futuro onde a vida poderia ser digital. Como todas as grandes modas, a febre inicial do Tamagotchi diminuiu. Mas o Tamagotchi nunca realmente desapareceu. A Bandai continuou no Japão, comunicação infravermelha, visitas, casamentos, bebês. A marca virou um clássico. A chave, nostalgia. Para quem cresceu nos anos 90, era uma cápsula do tempo. O pequeno ovo de plástico, modem dial-up, desenhos de sábado. Nos últimos anos, um renascimento completo. App oficial no smartphone, integração com smartwatches, relançamentos clássicos. Foi um pioneiro. Nossa primeira lição coletiva de vínculo emocional com tecnologia. Aprendemos responsabilidade por uma entidade digital. Prenunciou notificações de redes sociais, assistentes virtuais, companheiros digitais. Como cuidaremos das vidas digitais que criamos? Esse é um legado que nunca morrerá. E você, teve um Tamagotchi? Qual era o nome dele? Conseguiu mantê-lo vivo? Compartilhe suas memórias nos comentários abaixo. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.